freeintromusic.com layout track. This is a demo sound of freeintromusic.com. freeintromusic.com layout track. Bom, uma coisa, eu já vou começar falando que é importante, pessoal. É assim, todo mundo tá logado aí, mas é importante que vocês habilitem o vídeo, porque um dos objetivos da gente fazer essa comunicação remota é que a gente consiga olho no olho ainda, por mais que seja online, né? Então, para ver a carinha de vocês, eu acho que a gente não pode presencialmente estar junto, mas a gente pode, pelo menos, olhar parcialmente a nossa cara aí pela internet. O convívio com essa pandemia mudou profundamente. Existem alguns trabalhos aí, eu acho bastante interessante, né? Não é aplicada a tecnologia, mas como o ser humano ele é quem habilita a tecnologia para ela funcionar ou não, todo povo ele tem uma característica, né? E que isso se impõe na tecnologia. Uma característica que o brasileiro tem é justamente ter um alto convívio social. O brasileiro ele precisa estar perto, ele precisa sentir, ele precisa tocar, ele precisa olhar, né? E outros povos a gente não vê isso. Por exemplo, a gente fala dos povos europeus, né? Até brinca com os alemães, né? Aqui de Marechal, que são um povo mais fechado e tal. O fato é que os americanos e os europeus, eles não têm essa cultura de muita proximidade, de muito apego, né? E essa coisa da brasilidade que nós temos, que a gente fala do sangue latino, de estar sempre perto, sempre conversando, tomando um café, sempre descontraído, ela parou nessa pandemia. E a gente perdeu um dos nossos mais importantes trunfos, que é justamente a troca, o convívio social, né? Então a gente começa a se perguntar como é que vai ser o networking nesse meio tempo, né? Será que a gente não pode trocar um cartão, não pode conversar, não pode tomar um café? Mas a gente está se reinventando. E o contato que nós tivemos com o Murilo foi justamente online, né? Nós nunca conversamos pessoalmente, né? Nós nunca tomamos um café, mas em uma das reuniões do Sistema Regional de Inovação, sobre pautas que a gente estava conversando, surgiu essa ideia de falar sobre esse mundo, né? E aí o Murilo, na época, entrou em contato comigo, a gente começou a conversar para falar justamente sobre esse universo de banco de dados que é pouco conhecido. Então, a gente conhece a parte de desenvolvimento dos sistemas, da programação, da criação, mas o da gerência desse mercado, da administração, né, do gerenciamento de banco de dados é uma coisa que é pouco explorada, né? E existe um mercado muito grande, e pela fala que a gente estava conversando antes de começar com o Murilo, o mercado que está em recessão geral, no caso do banco de dados, teve um aumento. Então, nesse caso, naquele exemplo, enquanto alguns choram, outros vendem lenço, talvez esse mercado está vendendo algum lenço, né? Então, eu vou deixar com que o Murilo se apresente, então, para vocês, para falar um pouco da experiência que ele tem. E aí, as perguntas que vocês tiverem, pessoal, vocês podem escrever no chat, ou depois podem levantar a mão, pedir a palavra, a gente vai interagindo, né? E, mais uma vez, agradeço aí o Murilo por ceder o seu tempo, né? A gente está acostumado a trabalhar no turno aí, das 8 às 6, né? A gente nunca trabalha só esse horário, né? Mas geralmente à noite a gente reserva para descansar. Então, os alunos, todos são trabalhadores, trabalham o dia todo e estudam à noite. Então, assim, mostra que eles estão bastante empenhados, né, com essa profissão que eles estão buscando. E é bom que você traga essa experiência sua do mercado de trabalho nesse horário lá noturno que a gente reserva para descansar muitas vezes. Então, Murilo, muito obrigado pela tua participação. Em nome do Instituto Federal do Paraná, a gente agradece a tua disponibilidade e conte com a gente aí para o network. Opa, eu que agradeço o convite, estou muito feliz em participar dessa conversa com vocês aqui. Espero que eu consiga apresentar itens relevantes para vocês, né? E qualquer dúvida, qualquer item que vocês tiverem sobre o assunto, vocês podem questionar aqui, depois eu vou deixar meu contato para a gente manter essa conversa. Eu vou iniciar uma apresentação, eu fiz
uma apresentação só para a gente seguir uma linha aqui de raciocínio, até para que eu não me perca. Deixa eu abrir aqui. Permitir aqui. Quando aparecer aí, se aparecer, vocês me avisem daí, por favor. Apareceu já. Apareceu. Beleza. Então, a ideia é comentar com vocês aqui um pouquinho da carreira do DBA, os formatos que tem, parte de estudo, que linha segue, alguns itens que eu passei durante a minha carreira aqui, para que eu leve alguns de vocês para esse caminho também. Então, meu nome é Murilo Caetano Dalmolin, né? Eu sou consultor em tecnologia desde 2005. Meu foco sempre foi banco de dados, né? Então informação, parte de performance, em alta disponibilidade e segurança. Minha formação é em sistemas de informação e uma especialização em BI. E daí, nessa linha, eu vou comentar durante esse bate-papo sobre alguns pontos que são necessários para essa linha de banco de dados. Um deles são as certificações, né? Isso é algo que você tem que fazer como requisito de um profissional que se preocupa com estudo, se preocupa com melhoria, se preocupa com o avanço dos produtos, né? Então eu tenho algumas certificações, algumas em Oracle, em SQL Server, em IBM Formics, mas trabalho com diversos outros produtos, né? Como Postgres, MySQL, SAP Sybase e vários outros itens, né? Então, hoje eu trabalho, né, na Curso Soluções, né, uma empresa que é focada para banco de dados. Isso é uma empresa que eu acabei fundando. Isso há pouco tempo, foi quando eu vim de Curitiba para cá. Então eu sou natural de Curitiba, né? Estou 3 anos só morando na região. Então quando eu vim para cá eu já tinha uma ideia de retomar uma empresa que eu tinha iniciado em Curitiba com banco de dados, né? Então eu iniciei uma empresa, aí entrei em uma outra em conjunto, como se fosse uma sociedade, que já era uma empresa mais engajada em Curitiba com banco de dados. Daí quando eu vim para cá eu voltei com o meu sonho, que era ter a minha empresa e fazer esse trabalho no formato que eu imaginava, né? Então eu sempre tive essa vontade de retomar, de empreender novamente. Quando eu cheguei aqui na região, estava dando o boom dessa questão do empreendedorismo. Isso também me motivou muito a retomar a minha empresa. Então, quando eu mudei para cá, eu fui trabalhar na Seta Digital, em Cascavel. Era num projeto que eles estavam expandindo os clientes dele, indo para a franquia. No tempo, eles não tinham nenhuma estrutura pronta para a franquia. Eles estavam ainda iniciando a modelagem, e nisso eles precisavam de alguém focado em banco de dados para suportar a demanda que eles estavam imaginando. Então, nisso eu cheguei na Seta. Ela já tinha um tamanho bem interessante, já estava em torno de 1.000 clientes. Hoje eles passaram de 2.000 clientes, né? Foi até vendido acho que no ano passado para Lynx. Então, quando eu cheguei aqui, a gente estava começando a estruturar, então a gente trabalhou toda a parte de banco de dados, como o modelo funcionava. Daí entrou o cliente Arezzo, que é o maior cliente deles em franquia. Nisso eu passei um bom tempo lá no Rio Grande do Sul, montando esse projeto de banco de dados, para daí a empresa expandir. Nessa expansão, eles dobraram a quantidade de clientes e chamaram a atenção do mercado e foi vendido para a Lynx. Isso foi bem legal nesse projeto, e com isso eu conheci o Vanderlei, que é o diretor da Seta Digital. Ele também me provocou muito a empreender, e eu acabei retomando a minha empresa, né? Então esses são alguns clientes que eu já trabalhei nesse tempo de carreira aí. Então desde 2005, aí são vários anos já que estou meio judiado, pareço que tenho mais idade, mas é porque eu peguei muita estrada de chão aí. Então clientes como Rede Globo, Tramontina, Anicei, que é conhecida da região, Localiza. Então todas essas empresas, elas têm uma estrutura de banco de dados bem grande. O corpo dessas empresas é dados. A gente pode falar, por exemplo, aqui, Rede Globo. Ela é uma empresa que trabalha com informação. Você vê uma Tramontina, ela tem mais produtos, só que a informação dela é o bem mais precioso. Contar um item aqui que eu peguei quando eu estava trabalhando na Tramontina, e eu perguntei por que eles não estavam
levando os produtos para a China, né? Falei, cara, mas lá é muito mais barato a mão de obra, vocês mantêm tudo no Brasil tão caro. Aí eles falaram, se a gente levar nosso projeto para lá e nossa tecnologia para lá, eles vão copiar. E daí a gente não vai ser mais uma empresa com grande diferencial de mercado. Então a gente prefere manter no Brasil o nosso projeto, que é a informação deles, nosso projeto escondido e a gente fazendo no nosso formato. Então, assim, eles conseguem, você poderia pegar uma panela, desmontar ela, entender o formato, mas eles têm técnicas internas de desenvolvimento, de produção, que isso deixa o produto muito bem acabado, então um produto de alto nível, né? Então a agenda que eu imaginei aqui para hoje é falar sobre o DBA, né? O que é o DBA, o que ele faz, a formação do DBA, então o que ele estuda para seguir essa carreira, qual que é a linha de formação dele para chegar nesse momento. A ideia é assim, quando você contar um pouco quando eu virei DBA, quando que eu acabei me tornando, escolhendo essa linha. E a carreira hoje, o mercado, então um pouquinho de história e como o mercado está se comportando de hoje em diante. Então, verdade, o mercado já vem se transformando tem alguns anos e isso eu quero contar para vocês alguns detalhes. Então, o DBA, o que ele é, o que ele faz, né? Então, ele tem várias nomenclaturas, né? Então, a gente fala muito DBA, que isso é o que vem de fora do Brasil, né? Então, a gente acabou pegando isso, mas é o administrador de banco de dados, né? Então, muita gente fala DBA porque o resumido é mais fácil de você se comunicar e hoje já difundiu muito. Então, dentro das empresas, as empresas já entendem já o que é o dev, o que é o DBA, já está bem determinado isso, né? Então, ele é um profissional que é responsável por toda a arquitetura, gestão, implementação, acompanhamento, desempenho e segurança do ambiente de banco de dados. É um modelo de trabalho que iniciou mais fechado, ele não é um cargo tão antigo, mas ele se fez necessário quando começou a ter a segmentação entre o desenvolvedor e a parte da estrutura de dados. No início você tinha os dados todos armazenados num local só, e isso normalmente era fita, ou era aqueles cartões perfurados, e você não tinha necessidade de alguém cuidar daquilo de forma a ter desempenho, ou de forma a ter uma segurança. Aquilo ali era trancafiado de uma forma que não tinha essa preocupação. De um momento em diante, quando você começou a armazenar isso em servidores, e isso teve um acesso mais esparso, com mais pessoas acessando esse ambiente, e as pessoas tendo acesso à internet, principalmente, você começou a ter necessidade de armazenar mais dados, trabalhar com mais dados e tirar a inteligência desse dado, que é algo tão importante. Dentro da carreira de DBA, do administrador de banco de dados, a gente tem duas linhas. Isso é bem normal, bem comum na visão do DBA, mas para quem não é DBA não tem essa visão muito bem formada, né? Então, a gente tem o DBA que é o de infraestrutura e tem o DBA que é o de desenvolvimento. O conhecimento que a gente tem mais no mercado puramente é pelo DBA de desenvolvimento. É algo que a gente é acostumado a ver na maioria das empresas. É a formação que normalmente a gente vem da faculdade, vem de uma pós-graduação, é o DBA mais voltado para desenvolvimento. Então, eu detalhei um pouquinho aqui o que é cada um dessas estruturas, cada um desses modelos de profissional da área de banco de dados, né? Então, o DBA de infraestrutura, ele é responsável pela parte, quando a gente fala qual que é a diferença de hardware e software, né? Hardware que você chuta, né? E software que você xinga, né? Então, é mais ou menos uma segmentação parecida, né? Então, o DBA de infraestrutura, ele é responsável pela parte da arquitetura do ambiente, arquitetura de hardware, de software. Dentro disso, quando você vai fazer uma análise do ambiente, isso é bem normal, assim, nos projetos que eu participo das grandes empresas, você vai numa sala de reunião e daí vai estar lá o desenvolvedor, o responsável pelo desenvolvimento, o analista responsável, você vai ter o responsável pela rede, você vai ter o responsável pela infraestrutura, pelos servidores, e cada um vai estar esperando sempre, meu projeto está aqui, apresenta a estrutura, vira para o DBA e fala, cara, me fala o que você precisa. Essa é a frase que eu mais escuto quando eu chego nas empresas. Todo mundo monta a sua estrutura, chega lá, beleza. O diretor de TI chega, DBA. Eu tenho todos os profissionais aqui
e tem o projeto aqui. O que você precisa para que isso funcione bem, rode bem? Aí você tem que estudar a parte de clusterização, parte de storage, sistemas operacionais, por isso que envolve uma camada um pouco mais aprofundada. Então, quando eu comento que o DBA ainda tem 2 segmentações de infraestrutura e desenvolvimento, é obrigação dele ter formação nas 2 áreas, ter conhecimento nas 2 áreas, para poder trabalhar com maior fluidez nessa estrutura. 2 semanas atrás, eu tive que participar de um projeto de um cliente, de montar um acesso para uma estrutura, até quando a gente conversou com o Renato, era sobre esse cliente, é uma faculdade, então eles têm em torno de 80 mil alunos, e a gente tinha que fazer toda a migração do servidor deles, dos servidores, para a nuvem, né? Daí chegou os profissionais, cada um deles lá, eu já conheço eles há anos, aí eles falaram para mim, beleza, Murilo, agora fala o que você precisa. Então daí eu sentei com o profissional de rede, a gente discutiu a arquitetura de rede, a parte de clusterização, replicação, tudo mais, os acessos. Aí veio o profissional de sistema operacional, a gente discutiu sobre a parte de kernel, configurações de boas práticas, métricas, acesso a disco, em conjunto com o pessoal de infraestrutura, como que a gente ia acessar o storage, qual que era a disponibilidade disso, vou ter replicação para mais de um disco. E depois, na parte de rede final, a gente começou a discutir sobre segurança, porque esse servidor é acessado de forma remota, e os dados não poderiam trafegar de uma forma tão livre, né? Então a gente teria que trabalhar com uma criptografia de dados para conseguir segurar manter um mínimo de segurança, né? Pelo menos tentar se proteger. Nossa obrigação a gente não tem garantia sobre a segurança que a gente vai conseguir fazer que ninguém acesse, então a gente percebe hoje que o pessoal lá, acho que do Anonymous lá, que vira e mexe consegue acessar servidores, mas a gente tem que utilizar todas as boas práticas possíveis para você garantir essa segurança, porque é dado, se um concorrente pega essa tua informação, é algo que ele consegue trabalhar em cima, e com isso é como se você entregasse uma chave da tua casa para essa pessoa, e ela vai poder acessar e fazer o que bem entender, né? E outro ponto, que é, como eu já comecei a adiantar aqui, a parte de segurança, e que é o item que é a parte mais preocupante, é a permissão de acesso. Então você vai ter a segurança para fora desse teu ambiente, que é uma segurança de invasão, e você tem a segurança interna. Então você tem que se preocupar sempre com os 2 modelos, né? Então você tem que se preocupar com quem vai te acessar de fora, por exemplo, um hacker, só que dentro da tua empresa você também tem que segmentar os dados. Por exemplo, um colaborador não pode acessar a informação, por exemplo, de RH, informação financeira de outro colaborador ou da empresa total. Então você tem que fazer essa segmentação. Normalmente a gente trata isso dentro da estrutura de softwares, mas quando você vai para as empresas Opa, desculpa, pode falar. Um segundinho aqui. Tem alguns alunos falando que o som está um pouco abafado. Vamos fazer um teste sem o teu fone, ver se melhora aqui. Ok, deixa eu tirar. Ouvindo agora? Opa, deixa eu só mudar aqui. Opa. Já melhorou? Melhorou mais, viu? Ah, beleza. Achei que ia ser melhor com... retornou a apresentação? Tá bem ruim a ligação, hein? A ligação, hein? Ó, ligação. Como é que tá, pessoal? Vocês estão ouvindo bem? Tá ruim? Parece que estava melhor antes, alguns dizendo que piorou. Eita. Então vamos manter o formato de antes, então. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais perto, assim, não sei se... Vocês estão ouvindo? Como que tá? Ah, sim, agora eu estou ouvindo melhor. Vamos falando, uma coisa, se der algum problema, eu te interrompo de novo. Beleza, então eu vou tentar manter mais perto aqui, acho que fica mais fácil para ouvir. Deixa eu ver. Pode Não, falar. acho que melhor um pouco mais afastado. Assim ficou melhor? Ah, sim. Agora tá ótimo. Ah, beleza. Perfeito agora. Fechado. Então, daí na parte de segurança, eu estava comentando, né? Então a gente tem que se preocupar também com a parte interna. Então, muitas vezes a gente passa essa responsabilidade para os sistemas cuidarem dessa parte de acesso aos dados,
Porém, quando você repassa todo essa responsabilidade para o sistema, se alguma chave, algum acesso do banco é passado para alguma outra pessoa, você acaba tendo também uma exposição dos teus dados. Então, isso, com empresas que têm auditoria, eles obrigam que você segmente o usuário, aonde vai acessar, as permissões de acesso a que tabela, a que nível de dado. Então, você consegue chegar a que tipo de dado aquela pessoa pode enxergar. Por exemplo, se você tem uma tabela dentro do banco de dados e tem uma coluna dessa tabela que é o cartão de crédito, você consegue fazer com que a permissão de um usuário acesse todas as informações, com exceção do número do cartão de crédito. Então, isso acontece, eu comento isso porque, por exemplo, nas instituições financeiras que eu tive que atender, que eu fiz consultoria, era nesse nível de permissão que a gente tinha que chegar. Porque tinha o profissional, por exemplo, do BI, que fazia análise daqueles dados, ele tinha que ter um acesso mais privilegiado no banco. Porém, eles tinham que garantir a segurança da informação. Então, para vocês entenderem, assim, dentro de uma empresa, o DDL acaba tendo um privilégio de acesso alto. Com isso, você tem que assinar diversos termos de garantia de acesso, de confidencialidade. Você coloca lá, quase que você tem que cortar o dedo e pingar sangue lá para garantir que você não vai fazer nada de errado, né? Então, bem, de certa forma, é engraçado, assim, esse tipo de coisa, né? Então, os caras analisam também o teu histórico pessoal. Então, eles fazem análise, por exemplo, você vai trabalhar numa instituição financeira. Eles analisam para ver se você já não fez alguma coisa de errado, para garantir que você não vai inventar moda ali dentro, porque você vai ter um acesso privilegiado. É legal, mas é uma responsabilidade bem grande, né? E um outro ponto que daí você tem que garantir é a infraestrutura de disponibilidade do teu ambiente. Então, isso com backup, replicação. Hoje, com a nuvem, né, a gente consegue ter uma segurança muito maior. Então, você consegue salvar teu ambiente em múltiplas regiões, segmentar teu ambiente em múltiplas regiões. Isso é muito legal. E o item que eu já comentei, que é criptografia, né, e transporte de dados, você garantir isso. E um ponto que é o mascaramento, que isso poucas empresas utilizam, mas as empresas que recebem auditoria têm que usar. Por exemplo, teu ambiente de desenvolvimento, você não pode simplesmente pegar um backup da produção e restaurar teu backup do ambiente de desenvolvimento. Porque você vai ter acesso aos dados no mesmo formato para todo mundo dentro da empresa. Então você tem algumas técnicas que são chamadas de mascaramento, que ele pega aquele dado e bagunça. Então ele bagunça o CPF, bagunça informações financeiras, bagunça informações sigilosas. Por exemplo, em hospital, quando eu atendi alguns hospitais, você tem o prontuário eletrônico. E aquilo ali é extremamente sigiloso e o hospital pode receber um processo muito pesado se aqueles dados saírem dali. Então, quando eu tinha que fazer uma restauração, por exemplo, no ambiente de desenvolvimento, eu tinha que fazer todo o mascaramento disso, esconder os dados, para que aquelas informações que fossem repassadas não tivessem lógica para que as pessoas conseguissem ler. Então, elas simplesmente tivessem peso para o desenvolvimento, para que eles tivessem um ambiente muito próximo da produção, porém, o ambiente separado não teria os dados reais, né? A parte do DBA de desenvolvimento, que é algo que a gente mais se aproxima, né? Isso no dia a dia, então, tanto dentro das empresas quanto dentro das instituições de ensino hoje, é a parte do DBA voltado para criar acesso ao banco de dados. Então, você vai trabalhar com parte conceitual, a parte lógica e física, né? Até essa tabelinha que eu tinha colocado, ia remover ela depois, mas acabou ficando aí. Mas qual que é a ideia de você, do DBA nesse processo? Então, quando você vai desenvolver um sistema, você tem a ideia, faz toda a análise, o levantamento. No momento que você vai armazenar os dados, você envolve o DBA nesse processo. Com isso, ele vai fazer o modelo conceitual, que é você ter toda a estrutura da tua tabela. Marcelo. Acho que alguém ligou o áudio sem querer. Ah, tá. Então você tem que fazer todo o modelo conceitual, desenhar suas tabelas, a forma de armazenar os dados, entender os relacionamentos entre as tabelas, fazer o modelo de acesso, como vai ser aquilo, se vai ser um modelo indexado. Então você fazer uma modelagem bem interessante
é muito bom você envolver o profissional de banco de dados, porque ele sabe aonde aperta o calo ali e vai começar a ajustar para que aquilo tenha um bom desempenho. Hoje nós temos diversas técnicas para fazer uma boa modelagem, por exemplo, as regras lá de normalização, lá, que você tem, normalmente a gente usa até a terceira regra de normalização para segmentar as tabelas, não duplicar, armazenar dado duplicado na mesma tabela, tem todas essas regras que são itens que a gente aprende na faculdade, depois durante o nosso dia a dia, porém, você tem algumas regras específicas que juntam essa normalização, que é a vida real que você desenvolve para armazenar o dado, com a estrutura, o software de banco de dados. E você precisa ajustar para que aquilo tenha o melhor desempenho. Então, nesse ponto, o DBA consegue fazer essa ajuda. É um trabalho bem pesado e cansativo, porque você tem que entender muito bem o software, entender como foi arquitetado aquele software para que você desenvolva uma modelagem muito bem desenhada que não gere problema futuro e que ela também não limite a aplicação, né? Então, dentro disso, você tem que também se preocupar com as indexações, as procedures, funções. E um ponto que a gente sempre conversa, né? Então, quando eu bato papo com o pessoal, eles sempre perguntam para mim, as minhas regras de negócio, eu deixo isso no banco de dados ou deixo isso na minha aplicação? Então, isso é algo muito particular de cada empresa, de cada software. Por exemplo, quando eu trabalhei numa empresa que era um RP grande, era Logix, foi comprado pela TOTOS, eles tinham toda a regra de negócio em Procedure. E qual que era a ideia deles? Eu trafego muito dado, eles tinham muito loop, muita interação, muito cursor dentro da aplicação deles. Então, para resolver isso, para que não ficasse trafegando dados, e o servidor ele tem um poder computacional muito maior que os desktops, que as máquinas que estavam executando a aplicação, eles deixaram as regras de negócio em procedures dentro do banco de dados. Com isso, você economizava a rede e você também tinha um poder computacional muito maior que as máquinas locais para processar os dados, né? Então, esse foi um dos pontos que eles colocaram. E o outro ponto foi a questão de manutenção. Então, toda vez que precisava fazer alguma manutenção de software, ele falava, a gente não tem que alterar, quando é troca de regra de negócio, eu não precisava alterar meu software na ponta, eu simplesmente fazia uma alteração de procedure dentro do banco de dados. Então, centralizava a questão de manutenção e o processamento. Porém, por outro lado, a gente tem algumas vantagens tirando o processamento de dentro do banco de dados, que ele não consegue ter alguns níveis de processamento, de análise de dados conforme algumas linguagens. Por exemplo, uma linguagem hoje que está sendo muito utilizada para trabalhar com dado é o Python. O Python tem um poder de análise em cima dos dados, de processamento em cima dos dados muito rápido. Hoje o banco de dados já tem algumas arquiteturas que chegam nisso, ou alguns bancos de dados diferentes, que até vou comentar para frente, por exemplo, Spark, Hadoop, são estruturas de bancos de dados feitas para grande processamento, né? Mas isso no tempo não tinha isso, então muitas vezes você tinha que tirar e processar isso fora do banco de dados, porque você acabava tendo um desempenho melhor. Mas na grande maioria das vezes a escolha era ficar a lógica dentro da linguagem de programação, porque a empresa muitas vezes não tinha DBA, e o conhecimento de quem estava ali desenvolvendo era na linguagem de programação, C#, PHP, Delphi, seja qual for, o conhecimento da pessoa era naquela, e ele se sentia mais confiável em fazer ali do que desenvolver uma procedure dentro do banco de dados. O outro ponto do DBA de desenvolvimento, que ele é responsável pelo desempenho e também segurança dos dados, compartilhando um pouco com o DBA de infra. Então, o DBA de infra, a segurança dele é do servidor, então disponibilidade do dado. Então, eu tenho que deixar meu dado 100% online sempre. E a segurança do DBA de desenvolvimento é a forma de acesso aos dados. E a parte que é interessante, que eu gosto muito da parte de DBA de desenvolvimento, é principalmente a parte de desempenho. Então eu coloquei um pouco da caixa maior ali. Isso é a parte mais bonita do processo de DBA, né? Então quando você chega na empresa, os caras falam, meu Deus, meu processo está levando 24 horas para rodar. Ou, por exemplo, vou dar um exemplo da Tramontina. Então a Tramontina tinha um processo diário que levava 30 horas para executar. Então eles não tinham um processo diário. Então eles ficavam cada vez mais encavalando aquele processo. Então a gente foi analisar, eu fiz alguns ajustes do processo e ele começou a rodar em 2 minutos.
Aí, nisso, todo mundo fica feliz, só que para o DBA isso é algo que ele tem que saber fazer. Isso é coisa do dia a dia dele. E é muito legal você resolver um problema desse, é bem impactante, mas muitas vezes são situações simples, ou falta um índice, ou foi mal desenvolvida aquela rotina, ou ela fazia coisa que não deveria fazer. Mas esse é a parte mais bonita, a parte mais legal dentro da estrutura de banco de dados, que eu gosto, é a parte de análise de desempenho, performance tuning, você entregar a velocidade. Outro ponto que está acontecendo muito, então eu estou me envolvendo bastante é com a parte de DevOps. Então você tem uma operação contínua. Quando nasceu o DevOps, eu estava bem excluído assim, dos processos dentro das empresas, então acontecia isso muito dentro da arquitetura, do pessoal de desenvolvimento, mas no final do ano retrasado para cá, no começo desse ano, começou a ser mais forte isso, envolver o DBA, porque você tem muita lógica, regra de negócio dentro do banco de dados e você também tem que garantir essa parte de automação de procedimentos, versionamento de código, que é tão importante para você garantir que você tenha um controle dessa estrutura e principalmente a garantia de qualidade de desempenho e testes. Então, num cliente, o que a gente fez para que esse cliente tivesse um bom crescimento? Isso também foi feito aqui na Seta Digital, né, para a gente falar de coisas mais próximas aqui. Então, na Seta, eles não tinham DBA, o desenvolvimento deles acontecia, desenvolvia, caía no ambiente de teste, tinha um responsável por teste, normalmente ele pegava a maioria dos problemas, porém aquela base não tinha o tamanho da produção, não tinha as mesmas regras da produção. Então, no teste ia que era uma bala, o negócio rodava perfeito. Na hora que ia para a produção, você tinha problema de desempenho. Então, com eles eu fiz alguns repasses, a gente conversou sobre estratégia de desenvolvimento voltada para banco de dados, para que eles já conseguissem fazer uma análise de plano de acesso, entender um pouquinho como o banco de dados funciona, para que não precisasse estourar esse problema lá na frente. Com isso, na conversa que a gente teve, foi feito um investimento inicial para que todo mundo se preparasse, mas com a diminuição de chamados e com a maior felicidade dos clientes finais, isso se pagou com tranquilidade, porque você não tinha retrabalho, você não tinha chamados por questão de desempenho, e os clientes ficavam felizes, recomendavam o sistema para mais pessoas, e todo mundo ganhava, e aquele investimento inicial que a empresa via como algo pesado, se tornava algo que foi totalmente pago e trouxe um benefício muito grande para dentro da empresa. Então, só para finalizar os dois pontos aqui, então, isso é interessante de ficar bem claro, essa diferença entre DBA de infraestrutura e DBA de desenvolvimento, porque são, normalmente os DBAs com o tempo, eles iniciam em desenvolvimento e acabam juntando os dois módulos. DBA Sênior tem a obrigação de saber os dois modelos, tem que trabalhar com os dois modelos, mas não tem necessidade dentro das empresas de você saber os dois modelos. Né? Então, grandes empresas hoje têm o DBA de desenvolvimento, têm o DBA de infraestrutura. Isso é bem segmentado. Tem clientes que eu atendo que eu só faço o papel de DBA de desenvolvimento, e tem clientes que eu atendo, por exemplo, a Seta Digital, que eu faço 90% do meu tempo tem empresas hoje que eu atendo que é DBA de infraestrutura, e na Seta Digital, por exemplo, é DBA de desenvolvimento. Então eu cuido mais da parte de desempenho dos servidores, entrega de procedures mais rápidas, comandos mais rápidos, para que isso tenha uma satisfação maior do cliente na ponta. Então vou falar um pouquinho agora sobre a formação do DBA, como que foi a minha formação, e nisso eu faço uma mescla com as pessoas que eu trabalhei também, como que eles se formaram, como que eles vieram disso, de qualquer outra área para virar o DBA. Então, uma pergunta que eu coloco aqui, né, primeiro, assim, quantos DBAs vocês conhecem, né? Então, na vida, já que vocês trabalharam, que vocês passaram, quantos DBAs vocês já viram nesse mercado, né? Então, às vezes você pergunta, se o cara fala, conheci 1, 2, e desenvolvedor, uns 100. Então, assim, é algo bem discrepante, né? E isso é pelo formato de trabalho, não é porque é complexo, nenhuma profissão é complexa. Toda profissão depende de tempo, de esforço para você aprender e chegar a um nível de profissionalismo interessante, uma excelência sempre buscar. Então, qualquer profissão é igual para você chegar. E uma coisa que eu brinco bastante, que alguns DBAs ficam bravos comigo, né? O que é o banco de dados?
Banco de dados é um software, foi feito por um desenvolvedor. Assim, muitas vezes o DBA o que é? Ele é um usuário, né? Porque ele tem um banco de dados que foi desenvolvido por um desenvolvedor e você usa o banco de dados, você administra ele, né? Então, eu sempre falo isso para quebrar um pouco essa visão que as pessoas têm de banco de dados é um produto complexo, banco de dados é um negócio chato, só dá problema, todos os problemas que acontecem estão no banco de dados. Então, tem que, essa visão eu gosto de apresentar, assim, a gente tem que sempre mudar um pouquinho essa linha, que não é algo complexo, não é algo tão chato, é um pouquinho chato, mas não é tão chato, é interessante. Porém, o mercado de trabalho não é no mesmo nível do mercado de trabalho para desenvolvimento. Né? Desenvolvimento você vai ter muito mais vagas, você vai ter muito mais pessoas buscando isso. Então, por que eu comentei e fiz aquela pergunta, né? Quantos DBAs vocês conhecem? Né? Então, hoje, dentro das instituições formais de ensino, né, que a gente tem, então, normalmente os cursos de tecnologia, eles focam mais em desenvolvimento. Então, você pega a pessoa e forma ela para ser desenvolvedora. Você não forma ela para ser DBA, para trabalhar com banco de dados. Então, o banco de dados é uma disciplina, normalmente 1, 2 grades, lá, poucas horas dentro daquela estrutura, e o que você aprende normalmente é voltado para comandos de select, update, insert, delete, e procedures, triggers. Normalmente a trigger, o exemplo que o pessoal usa é para você fazer uma log, auditoria, quando você usa trigger. Então, não tem um aprofundamento assim na estrutura, então você sai da faculdade com aquela visão que o banco de dados é um repositório. Ele não tem, ele se limita a um repositório, né? Então, e mesmo que você vá, por exemplo, para uma pós-graduação, instituições formais, ainda essas especializações, elas ainda levam você para o desenvolvimento. Então, daí, quando você terminou a faculdade, quero ser DBA, gostei disso, quero ser DBA, então vou fazer uma pós-graduação, uma especialização em banco de dados. Então, ela te forma já voltada novamente para DBA de desenvolvimento e pouca visão de DBA de administração. A administração você vai começar a aprender no dia a dia, apanhando lá, você vai começar a ter essa formação e ver a necessidade dos 2 pontos para que você se torne um profissional um pouco mais completo. Né? Então, é interessante, eu sei que hoje a gente tem que trabalhar sempre voltado ao mercado de trabalho, que o mercado de trabalho precisa mais de desenvolvedor. Tem carência hoje no mercado de desenvolvedor, isso em qualquer região. Porém, a gente tem que sempre pensar um pouquinho nas outras estruturas, não pela questão de formar DBA, mas sim que os desenvolvedores tenham uma preocupação maior com o jeito de trabalhar com o dado, com a forma que ele vai armazenar aquele dado, para que não tenha problema futuro de desempenho. Então acontece muito que eu converso nas empresas, o cara fala, lá no início eu não tinha problema de desempenho, agora eu tenho. Aí você vai entender a forma que ele usa o banco de dados, é um formato que não é dentro das melhores práticas de utilização. Com isso, aquilo vai se tornando uma bola de neve. No começo era pequeno, vai crescendo, e quando chega num tamanho, como que se resolve isso? Inicialmente, aumenta a capacidade de entrega dos servidores. Então, aumenta com recurso computacional. Só que tem situações, tem problemas que são gerados que eles são exponenciais. Então, você aumenta o recurso computacional, porém aquele problema ele ainda continua consumindo todo o recurso que você tem. Nunca vai ser suficiente. Isso tem diversos exemplos. É o que eu mais trabalho. Eu chego em clientes que o cliente fala, cara, estou investindo numa máquina de um tamanho absurdo e ela não me entrega o dado no tempo que eu preciso avaliar. Aí você faz uma análise da forma que aquele dado é acessado, manipulado, e ajusta esse formato e você tem um ganho bem grande. E aquela máquina começa a ter um recurso, o uso de recurso cai muito. Eu vou até para frente mostrar alguns modelos de máquinas que eu já peguei nas minhas consultorias, e vocês vão ver que são máquinas assustadoras. Assim, e eles conseguiam chegar a utilizar todo o recurso disponível naquela máquina e ela não entregar no tempo que deveria entregar. Dando continuidade daí a parte de formação, depois que você fez a graduação, fez uma especialização, ou tenho a minha graduação e quero ir direto para uma formação de banco de dados para ser DBA. A minha história de trabalho, então eu estava fazendo graduação, no segundo ano do bacharelado, eu fui convidado pela Horus, que é uma empresa de consultoria de Curitiba, para trabalhar lá, e nem sabia direito o que era banco de dados. Né?
Então eu sabia que a gente armazenava lá, mas não sabia o que era um join direito. Uma relação, acessar duas tabelas, acessava uma, depois acessava a outra, né? E na minha aplicação eu juntava os dados. Quando eu cheguei nessa empresa, eu comecei a ter uma formação para CDBA, entendi como funcionava e peguei amor pela profissão. Comecei a ir com o diretor da empresa, em clientes, entender como aquilo funcionava. E no tempo aquilo eu achava muito interessante, porque o telefone do diretor da empresa não parava de tocar, eu achava legal aquilo. Hoje eu não acho tanto, né? Mas o telefone dele não parava de tocar, eu falava, caramba, esse cara é muito importante, né? Todo mundo fala com ele, eu quero ser esse cara, né? Também quero ser importante, assim, todo mundo falar comigo. Mas hoje em dia você muda um pouco a ideia, né? Você pensa, putz, quero descansar um pouquinho, né? Mas o que acontece? Como eu comentei anteriormente, por que os problemas acontecem sempre no banco de dados? Porque ele é o centralizador dos dados, né? Então, normalmente, quando acontece um problema, primeiro envolve o DBA, para o DBA sair identificando aonde está aquilo, e primeiro ele isola o banco de dados, identifica que não é, e depois vai tentando encontrar aonde está acontecendo aquele problema, né? Então, eu terminei minha graduação, eu conversei com o diretor da empresa e falei, eu vou fazer uma pós-graduação em banco de dados. Daí ele falou para mim, eu não te recomendo, e me explicou que naquele momento eu precisava ir para uma formação de DBA de infraestrutura. E no tempo não tinha, então as formações eram sempre para DBA de desenvolvimento. Hoje em dia eu acho muito interessante, então eu acho legal você ter as duas formações, então quando sair da tua graduação, ir para uma pós-graduação, se quiser ser DBA, né? Ir para uma pós-graduação voltada para banco de dados, mas você ter aquela visão que é necessário você ir também para a infraestrutura, então você vai ter que ir para outras áreas. Então aqui que eu coloco como foi a minha linha de formação, né? Então quando eu entrei, eu comecei a estudar muito a parte de linguagem SQL, procedural e funções, para entender como funciona o banco de dados, né? Então foi quando ele falou para mim, se você vai para uma região, o que você tem que aprender primeiro? Aprender a falar a língua daquela região. Então, você quer falar com o banco de dados? Aprenda a conversar com ele primeiro e aprenda muito bem. Aprenda SQL e linguagem procedural. Então, estudei muito bem aquilo, entendi como funcionava. Eu ainda estava assim, eu gostava muito, mas não sabia exatamente para que lado eu queria ir. Meu sonho era trabalhar com redes, né? Então essa era a minha grande vontade, era trabalhar com redes, por causa do estágio anterior. Quando eu terminei isso, ele me passou para ir para... Agora você vai entender o que é um sistema gerenciador de banco de dados. Então você não vai estudar um SQL Server, um MySQL, um Postgres, um Oracle. Você vai estudar o que é um sistema gerenciador de banco de dados. Nisso eu me aprofundei dentro, estudando o que é um sistema gerenciador de banco de dados, como funciona uma tabela, que chama de entidade, como funciona o registro, chama de tuplo, em todas essas nomenclaturas de estrutura de banco de dados. Depois eu fui para sistema operacional, mais focado em Linux, que é o que a maioria dos ambientes de grande porte utiliza hoje, né? E depois eu fui para redes. Para redes foi até engraçado, quando eu comecei a estudar, eu fui visitar um cliente e o desempenho estava bem ruim. E não tinha jeito, eu pegava o comando, executava dentro do banco rápido, executava na aplicação lento. E não identificava por que estava acontecendo aquilo, e foi discutindo com todo mundo, avaliando, e daí a gente começou a analisar a comunicação de rede, o tráfego de rede. Tem um softwarezinho bem legal que chama Wireshark, que você consegue fazer o mapeamento da tua estrutura de rede e ver como o pacote está respondendo, qual que é o tráfego, por onde ele está passando. Você pode fazer também sem esse software, fazendo por TCP dump, então você fazer um dump da tua rede. E nisso daí eu entendi a necessidade também de conhecer rede para poder identificar e informar assim, o problema não tá, quando eu falava, o problema não está no banco de dados. Daí você fala, beleza, o problema está onde? Aí você vai ter que analisar para poder falar aonde você identificou o problema para que outro profissional desse continuidade. Então eu tive a obrigação de passar por todas essas estruturas. Sistema operacional, o DBA usa muito, porque quando você vai montar uma estrutura de banco de dados, você tem que se preocupar qual que é a arquitetura de disco, de rede, qual que é a parametrização de kernel, como vai ser acessado, questão de paralelismo, de thread, tudo isso é configurado, você tem que conhecer muito bem o sistema operacional para que você case isso. Não é necessário no início de carreira, isso você vai aprendendo com o tempo, né? Então, a linha que eu levei de estudo é SQL, Procedure, banco de dados, depois fui passando gradativamente para cada item conforme o decorrer da minha carreira. E depois que eu
estruturei um pouco essa linha, eu comecei a ter um estudo um pouco mais específico, né, que eu comecei a estudar cada tecnologia. Então daí vem o SQL Server, Oracle, Postgres, MySQL, Firebird, IBM DB2, IBM Informix e tantos outros bancos de dados que a gente tem no mercado. Aqui eu já adianto uma dúvida que sempre tem, que normalmente o pessoal sempre comenta, né? Qual que é o melhor banco de dados, né? Isso, a resposta depende, né? Não é que eu estou fugindo da resposta, mas sim você tem que analisar que tipo de dado o teu sistema armazena, qual a tua ideia futura e principalmente, assim, um item que eu comento, o que tua equipe conhece mais. Porque se você tem um sistema, um RP normal hoje, e você tem um armazenamento normal, que você não tem nada específico, não tem um processamento colunar, não tem um processamento textual, simplesmente usa o banco de dados na normalidade dele. Todos os bancos que tem todas as versões de banco de dados, como SQL Server, Oracle, ele vai te atender. Ele vai conseguir te atender. Então, aí você tem que analisar, tipo, eu não tenho nenhuma funcionalidade específica que eu dependa de alguma arquitetura mais especializada. O que minha equipe conhece mais, o que minha equipe se sente bem mexendo, ou melhor, quando você pensa numa visão de uma empresa, qual tipo de profissional tem mais no mercado hoje, para você poder com facilidade contratar. Então esse é o banco de dados que você vai ter que ponderar e analisar para você utilizar. Eles se copiam muito, então antigamente você tinha disparado alguns bancos de dados, né? O Oracle sempre teve um destaque maior, então ele tinha muita funcionalidade interessante, mas com o tempo as pessoas saem uma versão, ele olha o que tem de novidade e isso eles já criam de novo no outro produto. Poucos meses depois os produtos estão iguais já, então você não tem uma grande diferença. Então hoje quando eu chego numa empresa, eu analiso funcionalidades específicas, modelos específicos, equipe, qual o conhecimento da equipe, e a parte financeira, que daí o custo de cada produto, o custo de cada projeto, isso vai pesar bastante, né? Se você vai utilizar um produto que ele tem custo, como o SQL Server, o Oracle, ou você vai para um produto free, como Postgres, o MariaDB, o MySQL Community, Firebird e tantos outros. Esses itens que a gente tem que ponderar, né? Então, tem que colocar uma linha de necessidades para você encaixar cada banco de dados. Então, que sempre você pergunta, a maioria das pessoas, qual que é o melhor banco de dados, eles falam Oracle, mas você fala por quê? Porque ele faz bastante marketing, né? Porque o que o Oracle faz hoje é bastante marketing hoje. Então, eu tenho clientes hoje que saíram do Oracle, foram para o SQL Server e estão funcionando muito bem. Tenho clientes que saíram do SQL Server, foram para um Postgres e estão funcionando também muito bem. Depende muito do tempo que você investe para que aquele banco de dados tenha um bom desempenho. Então, se você não tem uma pessoa cuidando daquele banco, você vai ter que procurar um banco que seja mais robusto, que consiga fazer mais trabalhos autônomos e que suporte uma grande capacidade servidora, porque a única coisa que você vai conseguir fazer nesse momento, se você não tem uma pessoa cuidando do teu banco, é dar recurso para ele consumir. Mas se você tem uma pessoa que cuida, qualquer banco de dados que você tiver hoje, ele vai rodar muito bem. Claro que você perde algumas funcionalidades que são específicas de uma empresa que investe. Por exemplo, o Oracle vai andar muito mais rápido que o Postgres em funcionalidades, porém o Postgres não tem, num ambiente normal hoje, num RP normal, ele não deixa a desejar comparado a um Oracle, comparado a um SQL Server. Então eu coloquei aqui alguns livros que eu já usei na minha carreira para estudar. Então, um livro da SQL que eu gostei muito quando eu comentei esse curso prático da Novatec. Eu gosto bastante da Novatec, eles fazem livros bem interessantes. Depois eu fui para um ambiente para conhecer o que era um sistema gerenciador de banco de dados. Então esse é um livro bem conhecido, esse do Date. São livros de sistemas gerenciadores de banco de dados que detalham como funciona. Um livro de Linux, esse livro é um livro que eu recomendo muito, eu me apaixonei muito por esse livro. É muito bem escrito, é muito bem detalhado. Eu aprendi para valer Linux usando esse livro. E sistemas operacionais e redes, eu usei os livros do Tannenbaum, que é uma pessoa muito conhecida hoje. De certa forma, eu não li o livro inteiro, porque ele é complexo. Então eu usava ele, estudava as partes que me interessavam e usava ele como base. É um livro extremamente complexo, mas um livro muito bom, que tem a informação necessária quando você precisa ir no nível mais detalhado. E daí eu coloquei alguns exemplos de livros de tecnologia específica, né? Então,
Depois que você se formou numa estrutura base, você tem livros para você se formar, por exemplo, em Oracle, esse livro verde que é do SQL Server, ele só não tem a logo tão forte, mas o SQL Server, você vai ter livro de tecnologias free como Postgres, MySQL, MariaDB e tudo mais. Então são algumas linhas que eu levei, são vários outros livros, mas isso aqui é uma linha base que eu usei para estudar. Foi muito importante eu ter essa linha para eu não sair pensando livros e não ter uma regra principal de estudo. É interessante você alinhar alguns livros, pode ser que algum desses livros não seja tão bom para você estudar, mas você tem que entender a arquitetura dele, entender principalmente um sumário de um livro desse. Você pode pegar esse livro, não gostar da linguagem de quem escreveu, mas o sumário desses livros que eu estou passando aqui são importantes e detalham vários pontos que são necessários para o dia a dia. Um item importante, assim, que eu vou acabar falando isso para frente, mas o item importante falando dessa primeira fileira aqui, né, desse SQL Server, banco de dados, Linux, sistema operacional. A pessoa fala, mas eu quero ser desenvolvedor, não quero nem saber de banco de dados. Mas você vai precisar saber escrever uma query muito bem, você vai precisar entender um banco de dados, como ele funciona para que você tenha desempenho. Provavelmente, se você desenvolver uma aplicação web, você vai ter que conhecer de sistema operacional para que a tua aplicação tenha o melhor aproveitamento dos recursos, e você vai ter que conhecer de rede para que você tenha escalabilidade na tua aplicação. Então, hoje não tem como fugir da base. Hoje, dentro da TI, você tem que conhecer de banco de dados, tem que conhecer de linguagem SQL, tem que conhecer de sistema operacional e tem que conhecer de redes. Então, essa linha aqui, mesmo o pessoal que hoje já tem focado na mente, eu quero ser desenvolvedor, que é uma profissão que eu acho muito interessante. Até um desenvolvedor escrever um banco de dados, né? Se não tivesse desenvolvedor, não teria um banco de dados. Essa linha, essa primeira fileira de livros aqui, ela é importante também para quem vai levar qualquer outra área, pode ser desenvolvedor, pode ser um profissional de redes, ele vai ter que conhecer dessas estruturas, principalmente para saber conversar, para que ele não fique perdido no momento que tenha um envolvimento dentro de uma reunião que envolva vários profissionais. Você entenda o que estão falando para que você consiga também colaborar com aquela situação que você está envolvida. E da carreira, deixa eu ver como é que a gente está aqui, acho que vou dar mais uma aceleradinha daí para não atrasar. E da carreira, que como é o mercado de trabalho hoje de banco de dados, né? Então, como eu comentei inicialmente, está mudando bastante. Eu já tinha uma demanda bem pesada em cima de consultoria em banco de dados, mas depois dessa pandemia, tudo virou dado, tudo virou informação. Então, quando você atendia teu cliente na porta ali, que o pessoal da loja que estava na porta atendendo o cliente olhava a loja e entrava, acabou, agora você tem que buscar esse cliente longe. Então você tem que fazer uma análise, dar um exemplo aqui de uma empresa que tem na região aqui, então tem outras empresas que fazem isso no Brasil, mas tem uma empresa na região, acho que é Manfrig o nome, eles fazem análise do histórico daquela pessoa dentro da empresa, então as compras da pessoa dentro daquela empresa, e conseguem fazer uma projeção futura. Isso é bem interessante. Então, isso, por exemplo, no mercado farmacêutico, você tem a Props. A Props, ela analisa o histórico de compras, analisa como a pessoa chega até a tua empresa e faz uma projeção do futuro para a empresa. Você pensa, mas a projeção não é algo... Para que é interessante a projeção? É interessante a projeção por questões de investimento que você tem que fazer para a empresa se preparar para suportar aquela demanda. Uma compra adiantada de estoque, você tem um desconto nisso e você tem uma lucratividade muito maior. Então isso acontece quando, falando de empresas do meio farma, que eu estou envolvido bastante hoje. Então, quando você compra um medicamento, se você adiantar teu pedido por alguns meses, você tem um desconto muito maior na produção e com isso você tem uma lucratividade maior. Então, se a empresa entrega isso para você, fala para você que você vai ter essa demanda desses produtos, você consegue ter um ganho maior. E é um item importante que a gente passou por isso. Imagine se alguém já tivesse esperto, pensando que essa pandemia pudesse vir para cá, e avisasse todo mundo que poderia ter uma demanda grande por vacinas, por teste de Covid. Então, você já poderia se preparar e você ter saído na frente. Então, eu atendi duas grandes redes
e eles estavam brigando por um fornecedor de teste de Covid, porque as duas queriam comprar uma grande quantidade de produtos e a empresa queria dividir o lote entre as duas. Então, quem tivesse informação antes, conseguiria ter comprado aquele lote de produtos até por um preço muito menor, que no caso era a vacina de gripe padrão. As pessoas se desesperaram e todo mundo foi correndo tomar vacina de gripe, querendo adiantar essa vacina, sendo que ela não tinha nenhuma efetividade comprovada contra o Covid. O outro ponto que foi bem interessante do outro cliente, eles criaram lá um kit imunidade. Então tinha vitamina C e alguns outros itens lá. O que eles fizeram quando eles perceberam que o mercado estava bombando? Eles falaram com as indústrias e falaram: eu quero comprar todo o teu estoque. A indústria: mas como assim? Não, pode mandar todo o teu estoque de vitamina C. Porque eles sabiam que ia vender. Alguém já tinha analisado e informaram para ele: monte esse kit imunidade, porque as pessoas vão se desesperar e vão querer fortalecer o corpo, vitamina e tudo mais, e você vai ter um estoque para você. Então, olha a importância da informação. No momento que hoje está todo mundo em casa, a única coisa que você consegue trabalhar para buscar teu cliente é informação. Não sei se vocês perceberam no Instagram, por exemplo, você faz eu quero comprar um produto, você faz uma pesquisa lá, bola de futebol. Aí de repente começa a aparecer várias propagandas de bola de futebol para você. Isso já é uma coisa muito antiga. Mas hoje, o que as empresas estão fazendo, as empresas de marketing? Elas estão analisando o quanto você assistiu daquela propaganda e direcionando daí novas propagandas para você. Então, o que é isso? Informação, é dado. E qual que é a importância nesse caso do DBA? Entregar esse dado com velocidade. Então, as pessoas chegam e falam: eu quero todo esse tipo de análise. Quero que você me entregue toda essa visão. Chega lá para o pessoal, para o analista. O analista entende aquilo, conversa com o cara do BI, o cara do BI começa a fazer aquilo, uma lentidão para retornar aquela informação, e o cara ali do lado gritando que quer a informação quanto antes. Se você tem um profissional que entende como os dados são montados, entende como aquilo vai ser retornado, e sabe como funciona um banco de dados para entregar com velocidade, ele vai ser extremamente importante nesse item. Então, um exemplo que o sistema estava conversando com um amigo, ele falando deu o exemplo da roça, eu achei engraçado. Ele falou assim: uma pessoa que vai carpir, um cara que conhece a ferramenta vai carpir numa velocidade muito mais rápida do que um cara que não conhece a ferramenta. É a mesma coisa quando você tenta utilizar um banco de dados de uma pessoa que não tem um conhecimento aprofundado, não tem uma vivência naquilo, uma especialização. Ele vai conseguir usar? Vai conseguir usar. Vai conseguir tirar o melhor daquele produto, o melhor daquela ferramenta? Dificilmente ele vai conseguir tirar. Porque ele não é especializado naquilo. Ele está conseguindo fazer, mas ele não tem a vivência naquilo. Então, nesse momento que a gente está trabalhando muito com dado, a demanda que está acontecendo para quem é DBA, para quem é cientista de dado, para quem é engenheiro de dado, é muito grande. Então, aqui eu coloquei um item, né, que o pessoal pensa: beleza, as empresas precisam de um DBA. Então, a maioria das empresas nem sabem que precisam do DBA. Isso aconteceu, por exemplo, aqui na Seta Digital, né? Quando eu cheguei, eles falaram: cara, a gente está funcionando, não sei se a gente precisa. E daí eu comecei a identificar situações lá dentro que: vocês já avaliaram isso? Não. Avaliaram isso? Não. Eles estavam acostumados a ter um sistema lento. E estavam acostumando os clientes a ter um sistema lento. Então, assim, são coisas que eles nem avaliavam naquilo. Chega, alguém falou, normalmente a pessoa mais experiente dali falou: cara, é assim mesmo, tem que suportar. E ficou daquele jeito, e na verdade não era. Então, as empresas, se a empresa tem vontade, deseja ter um ambiente seguro, ter um ambiente com desempenho, ela vai precisar de um DBA. As empresas acabam utilizando, como comentei, profissionais de outras áreas para fazer isso, mas eles não são especialistas. Eles não têm a visão completa, né? Então, eu usei esse aqui do iceberg, é muito conhecido, a gente sempre utiliza isso para tudo, mas normalmente a gente sempre enxerga a ponta, a gente não sabe o que está depois. Então, como falta conhecimento, às vezes falta entender que você precisa. Então, às vezes você conversa, mostra, daí vem outro lado. Mas eu vou ter que fazer um investimento em algo que eu não tenho. Aí você tem que mostrar que tudo aquele tempo que você está perdendo, às vezes um desenvolvedor ou um tester que passa 4 horas rodando um processo que é lento para fazer o teste, você pode fazer ele trabalhar, em vez de 4 horas, em 1 hora. E as outras 3 horas e pouco de salário que você pagava para ele, ele vai utilizar em outro processo.
Nisso é um valor que já está sobrando que poderia ser pago para a consultoria de banco de dados. Então, é essa visão que a gente tem que ter. Um profissional numa empresa ela não é um custo a mais, ele tem que saber ser bem utilizado para que isso vire um retorno. Né? Aqui é um item que eu comentei com vocês, já estou quase no finalmente aqui da apresentação, um item que eu comentei com vocês, de um cliente que eu atendia. Eles tinham esse servidor, é um servidor da Oracle, ele é um Exadata que chama, tem 384 cores, pensa, ele vai até 12 teras, no caso deles tinha 2 teras de memória, de RAM, imagina, 2 teras de RAM, eles tinham acho que 200 e poucos cores de CPU, e eles conseguiam fazer essa máquina ir até o limite dela e ser lenta. E quando eu cheguei lá, a gente fez toda uma análise, identificou onde é que era o problema. Claro, foi um processo pesado, a gente trabalhou em torno de 3 meses, só que o aluguel dessa máquina custava lá, acho que quase 300 mil. Quando a gente trabalhou, diminuiu a quantidade de recursos, eles foram para uma máquina muito menor, e só o dinheiro do aluguel que foi economizado daquilo da máquina, pagou toda a consultoria que foi feita. E melhor, o cliente final ficou feliz porque teve velocidade de entrega do ambiente dele. Então, esse aqui foi um caso de um cliente que começou com a máquina pequenininha e como que ele resolveu o problema? Da máquina. Aumenta recurso. Chegou no momento que a máquina estava num limite, estava tomando... Era uma máquina gigantesca, muito bonita a máquina, né, pelo preço que eles pagavam, era uma máquina muito bonita, mas era uma máquina monstruosa para atender a necessidade que eles tinham. Outro item que eu coloquei, porque preciso de um DBA também. Hoje a gente tem estruturas muito complexas de banco de dados para você atender alta disponibilidade. Então você vai ter diversos servidores, histórias de compartilhado. Isso você até consegue fazer essa montagem com os profissionais que não são especializados nessa área. Ele consegue montar, mas você não vai conseguir usar o todo dessa estrutura. Por exemplo, para montar um ambiente desse aqui que eu estou na imagem para vocês. Vocês vão ter servidores de aplicação, você vai ter diversas máquinas rodando, cada máquina é um nó. Você vai ter um storage compartilhado, nisso você envolve profissionais de rede, de sistema operacional. Só que a soma desses profissionais você consegue tirar o máximo dessa estrutura. E com a complexidade de cada estrutura você precisa de pessoas especializadas. O item, né, da profissão hoje e no futuro, não sei quanto tempo eu tenho ainda, só para dar uma... Murilo, acho que você pode, se puder finalizar... Tá muito interessante a abordagem que você está tendo, inclusive já respondendo algumas perguntas dos alunos, então estou deixando justamente por conta disso. Mas tem várias perguntas que a galera já postou aqui, então se puder finalizando, né? Já vou mais um minutinho só para bater isso, né? Então a profissão hoje, no futuro, qual que é a visão, né? Então hoje a gente tem que entregar a informação com velocidade, tem as questões hoje da lei de proteção de dados, que isso é algo que a gente tem que se preocupar, porque vai ter multa, então você tem que ter essa estrutura de proteção. Hoje você tem que buscar economia de recursos computacionais, como eu comentei, mesmo na nuvem. Você tem que ter questões de diminuir custo, com isso você tem que diminuir recurso. Então, mesmo o pessoal falando muito em banco de dados autônomo, em ORM, como Hibernate e tudo mais, eles geram problemas, né? Então você tem que resolver. E vários horizontes, né? Hoje você tem dentro dessa inteligência de dados, né? Que é BI, que é algo antigo, mas que poucas pessoas utilizam. Com a pandemia está mudando muito essa visão. Mineração de dados, machine learning, engenheiro e cientista de dados, que isso você pode vir do desenvolvimento, mas se você tem uma visão, embasamento de banco de dados, isso vai te ajudar bastante. Eu vou pular alguns aqui para a parte de desafios, né? Então, qual que é um item que eu já comentei, né? Todo problema de banco de dados, todo problema de desempenho vai direto ao banco de dados, você tem que explicar o porquê não é lá, né? Então você tem que ter uma disponibilidade quase total, e você tem que conhecer diversas áreas de especialização para que você consiga identificar e resolver o problema. Você tem uma menor quantidade de vagas comparada a outras áreas de TI, como, por exemplo, desenvolvimento, e você é sempre cobrado, muito cobrado por especialização. Então, quando você é contratado, por exemplo, uma consultoria, a visão do cliente é que você vai chegar, vai resolver tudo aquilo o mais rápido possível. Eu ia falar sobre otimizador, só que isso daí é uma parte mais técnica, vamos deixar para um outro momento. Eu quero só bater nesse ponto aqui que eu comentei anteriormente, mas a gente tem que sempre se preocupar em ser um profissional completo. Então a gente tem que conhecer sistema operacional para
para entender melhor suas funcionalidades e usar ele bem. A gente tem que conhecer banco de dados para que você tenha melhor desempenho e garanta a integridade dos dados. Você tem que conhecer redes com a visão de escalabilidade. E o item que eu sempre falo para todo mundo, né, cara? O melhor DBA é aquele que já desenvolveu e o melhor desenvolvedor é aquele que já foi DBA. Então, para você se completar dentro de uma linha de desenvolvimento. E finalizamos daí para ir para as dúvidas, ou que o pessoal quiser falar. Peço desculpa aí, falei bastante, estou meio rouco hoje, eu participei de várias reuniões. Acho que foi até um pouco maçante aí, o bate-papo aqui, só que eu queria passar o máximo de informação possível para vocês. Murilo, muito pelo contrário, não foi nada maçante, cara. Eu achei que foi, assim, mostrou um universo que para mim, eu conheci um fragmento dele. Então, assim, eu fiquei muito contente pelo tema que você trouxe. E já fica o convite, né, quando a gente voltar não digo ao normal, porque o normal não existe mais, mas quando voltar a uma normalidade, a gente poder explorar outras linhas. Inclusive, já faço o convite para você visitar a nossa unidade lá no Bioparque. E eu vou passar a palavra, então, para o professor Odair, que é o professor responsável pelo nosso componente curricular de banco de dados, né? A gente reuniu algumas perguntas aqui, e acho que o professor Odair vai mediar isso, as perguntas. Algumas, inclusive, Murilo, você já respondeu na sua fala e tal, mas, pessoal, se por acaso quem fez a pergunta que o Murilo já respondeu no decorrer da sua exposição, e ficou alguma dúvida, vocês possam ir novamente aqui para a gente explorar ao máximo esse assunto. Beleza, Renato. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou o professor Odair, do IFPR lá de Quedas do Iguaçu, e atuo como colaborador na componente curricular de bancos de dados no Bioparque. Murilo, parabéns pela sua apresentação. Traz um encaixe perfeito com a dinâmica do curso e a realidade, né, que está no mercado e que é trazido para dentro de sala de aula, né, então que é abordado dentro de sala de aula. Parabéns pela explicação, pela apresentação. Durante a sua fala foram feitas algumas perguntas e aí eu vou fazer. Se já foi respondido, daí eu só vou dando um pulo, né. A princípio, a primeira pergunta é o que levou você a atender para o lado de banco de dados e não para o desenvolvimento, para essas outras áreas? A dúvida da Stirley. Legal. Nessa linha, assim, quando eu estava na faculdade, minha vontade era ir para redes, né? Só que quando apareceu uma oportunidade de estágio, eu comecei a conhecer banco de dados de verdade. E eu acabei me apaixonando pela aquela estrutura, e eu vi assim, algo que eu vi o diretor da empresa sempre sendo muito concorrido, indo nas empresas, sempre disponível, achei aquilo muito legal. E quando eu vi a primeira vez ele resolvendo um problema de uma empresa que estava, eu fui com ele, estava uma bagunça, uma correria, todo mundo brabo porque estava lento para entregar o fechamento do mês, e ele lá em poucos minutos conseguiu fazer aquilo rodar e se tornou extremamente rápido, e todo mundo ficou feliz, assim. Falei, cara, é isso que eu quero. Eu quero entregar esse resultado na minha vida, na minha área profissional. Eu quero trabalhar com esse tipo de software, com esse tipo de linha de trabalho. E foi, claro que naquele tempo eu estava vendo só a parte feliz, né, da área, mas eu acabei cada vez mais me apaixonando. Então eu entrei nessa empresa em 2005, 2006 eu já estava atendendo clientes, e me apaixonei por essa carreira, e estou até hoje, e quero me manter nessa linha, porque eu gosto muito. Bacana. A segunda pergunta é se você já trabalhou com NoSQL, e aí eu já até complemento a pergunta do Luiz Von, professor Luiz Von. O que você acha desse novo modo de estruturação de dados? Sim, eu trabalhei em um projeto específico em NoSQL, até deixa eu colocar numa tela, aproveitar, ia falar um pouquinho sobre isso, mas daí já compartilho com vocês. Só não, deixa eu ver, acho que eu não vou conseguir compartilhar, mas tem uma linha de trabalho quando você sai um pouco do banco de dados relacional. Então a visão hoje
das aplicações é muito formada por uma estrutura relacional de dados, como você trazendo do mundo real, né? Nisso, quando você pensa em estrutura de desempenho desenvolvimento com velocidade, processamento com velocidade, você tem que sair um pouco dessa estrutura de banco de dados relacional. E você vai daí para um NoSQL, você vai para um ambiente Spark, você vai para um Hadoop, que isso vai te entregar uma estrutura veloz. Não quer dizer que isso não é banco de dados. Ele é algo mais voltado para quem é desenvolvedor. Então, quem é desenvolvedor tem essa visão de usar, ou, por exemplo, um cachê, que é um banco de dados orientado a objeto, ou um banco de dados NoSQL, mas você tem que encaixar com a tua aplicação, ver se a tua aplicação nasceu para aquele tipo de modelo de banco de dados. Então, um projeto que a gente teve há pouco tempo, também numa faculdade, ele nasceu numa estrutura NoSQL, com a quantidade de dados crescente que a gente teve que migrar ele para uma estrutura Spark, hoje, que é um processamento em memory. Mas ele continuou fugindo de uma estrutura relacional. E isso resolveu o problema da empresa, que ele tinha um defeito muito grande do RP atual de ser relacional e não entregar essa velocidade que eles dependiam. Perfeito. E no desenvolvimento de sistema, que tipo de documentação é sempre o que os alunos sempre perguntam, né? E vem aqui novamente a pergunta até quando estamos falando com um especialista de DBA, né? Que tipo de documentação que você recebe e que tipo de documentação você elabora quanto um DBA? Sim. Então, os modelos que a gente... o correto, né? Hoje dificilmente tem, só as empresas que têm uma grande quantidade de profissionais conseguem desenvolver isso, mas o correto é você ter uma entrega, primeiro você receber uma estrutura do analista, então o analista de requisitos o analista funcional entender aqueles itens que você tem que entregar da parte de programação, você sentar junto com o desenvolvedor, isso quando o software está sendo criado, né? Você sentar em conjunto com o desenvolvedor, montar o modelo conceitual, o modelo lógico, então a gente tem o DER, o MER, para você depois partir para o modelo físico. Então, o que eu entrego? Eu recebo a estrutura funcional, sento em conjunto com o desenvolvedor e com o analista, para dar continuidade e entender as regras e as particularidades, monto o DER e o MER, o modelo conceitual, o modelo lógico, finalizo com o modelo final, que é o modelo físico, que daí é o Create Table, as tabelas bonitinho, e isso vai para o DevOps, para ele fazer a subida disso em produção. Então, da minha parte, eu gero 3 documentos, né? O conceitual, o lógico e o físico, da estrutura do ambiente. Então, o conceitual ele tem só o nome das entidades e detalhes de campos. Depois, quando eu vou para o lógico, eu já vou para estruturas de campo, tipo de dado, e depois vou para o físico, que é a criação final da estrutura da tabela, que eu entrego para o DevOps da continuidade. Bacana, porque é exatamente essa pegada que nós trabalhamos dentro da disciplina, né, para a elaboração desses artefatos de projeto e depois do lógico, né. Hoje, como as aplicações usam muito essa questão de ORM, né, Hibernate, tem os migrations, né, então o pessoal vai jogando tudo dentro da aplicação, com o ORM ele sozinho vai criando o acesso das tabelas e criando as estruturas de banco de dados, só que muitas vezes a aplicação não consegue entender a tua regra de negócio. Então ela cria bem, te facilita a vida, porém ela não consegue explanar diretamente ao banco de dados qual que é a tua regra de negócio. Então é sempre importante, mesmo que vocês usem no desenvolvimento algo pronto, que é um Hibernate, um ORM genérico, é interessante que você avalie sempre o modelo de dados para ver se ele está interpretando, entendendo realmente o que você quer entregar. E como que faz para prevenir o sequestro de dados? O que o DBA pode fazer e que isso não aconteça? Isso. Um dos pontos que a gente está utilizando bastante hoje, a gente faz uma análise da aplicação, por isso que você tem que conhecer um pouco da aplicação, né? Então, os primeiros acessos que você tem é SQL Injection. Então, isso é uma coisa muito normal hoje em dia. O acesso direto ao ambiente, o cara consegue fazer um acesso com roubo, com a SQL Injection, daí para frente ele consegue fazer acesso que ele bem entender. Isso não é algo, não é lenda, eu já vi acontecer. Então, o cara entrou, alguns, eu até falo para os clientes, os que bagunçam teu dado são os melhores, né? Porque ele só bagunçou, você volta um backup e dá continuidade. Os que roubam teus dados são os piores, porque você já não sabe mais o que ele vai fazer com aquilo.
Então você já perdeu o controle daquela estrutura de dados. Então, da aplicação da SQL Injection na parte de banco de dados, o que eu faço? Eu limito muito o acesso às tabelas pelos usuários. Então eu crio usuários específicos para cada módulo da aplicação que faça acesso somente ao objeto específico, a tabela específica, a procedures específicas. E, se possível, dentro do cliente, se a gente conseguir sempre usar procedure, você consegue bloquear alguns tipos de acesso aos dados. Então, você consegue fazer mais uma proteção. Porém, em ambientes que daí tem acesso ilimitado, você não tem muito o que fazer, porque daí o teu ambiente já não está mais blindado, né? Então, num cliente que eu montei toda essa estrutura, eu fiz uma análise da aplicação para a gente bloquear a SQL Injection. Depois disso, eu fiz toda a limitação de permissões aos usuários dos bancos de dados, para que isso você tivesse uma proteção. Dentro disso, depois a gente ativou uma auditoria para identificar o que cada usuário estava fazendo. Então, com isso, a gente conseguia espremer mais a parte de permissão. E daí a gente conseguiu ter um ambiente muito bem limitado, que daí passou por uma auditoria internacional, eles vieram, fizeram uma auditoria em cima do banco de dados, e ele passou tranquilamente porque tinha todas essas proteções. Mas não é um trabalho simples, foi um trabalho de 6 meses para a gente conseguir chegar nesse detalhamento. Entendi. Vamos, só para a gente deixar um pouco mais claro, Murilo, o que seria o SQL Injection? Só para explicar okay. Então, alunos ali. Quando você tem lá a tua aplicação que vai receber o usuário e senha, em vez de você fazer, por exemplo, uma validação de senha, você pegar aquele teu usuário e senha, em vez de você mandar e fazer só uma validação se aquilo existe ou não, o pessoal faz um select no banco, passando aquele comando texto, string, com o que ele pegou na tela. Então, o que o pessoal consegue fazer? Abre e fecha outra aspa e coloca um outro comando dentro, validando aquela tua estrutura. Por exemplo, você coloca lá, no teu usuário e senha, coloca abre e fecha aspas, 1 igual a 1. Você vai transformar aquilo em verdadeiro e ele vai passar e vai validar teu acesso na tua aplicação. O item que eu vi que eu achei impressionante. O cara passou uma criação de um usuário dentro desse comando. Então ele conseguiu criar um novo usuário usando o SQL Injection. Esse cara eu até queria conhecer ele, porque foi bem legal a estrutura que ele fez. Depois o cliente falou para mim, pô, você falou que isso é legal. Eu falei, cara, o que o cara fez foi muito legal. Foi uma falha gigantesca de vocês, em vez de validar esses dados antes de passar, o cara conseguiu colocar um comando dentro do teu usuário e senha e criou um novo usuário no banco. Então, perdão, pode falar. E quando o SQL Injection é um drop table, drop database, aí... Também. Mas quando o cara faz só um drop, hoje em dia eu fico feliz, assim, porque daí você só para o ambiente. Teve um cliente que recebeu um update, cara. O cara fez um update em todos os valores de venda do produto dele, do e-commerce dele. Até o cara descobrir, cara, o que estava acontecendo e por que o valor estava menor, ele já tinha vendido muito e ele vai ter que entregar o produto naquele valor, né? Então, é algo assim que a gente pensa, não precisa se preocupar, cara, mas, cara, chega para um cara de e-commerce aí, um Netshoes da vida, e faz o cara diminuir o valor pela metade dos produtos dele, você vai ver o rombo que vai dar de prejuízo ali, né? E não fecha o faturamento de jeito nenhum depois. Nossa senhora. Alguém vai sofrer aí. Pois é. E aí você já trabalhou com infraestruturas de DB escalonáveis e escaláveis, né? Tipo Docker e outras tecnologias. Quais que são as emergentes dentro do mercado de trabalho de DBA? Sim, hoje a gente eu utilizei dentro do Docker, hoje o cliente foi montado o ambiente Docker e a gente subiu fisicamente as máquinas. E depois a gente só foi subindo uma estrutura replicada. Então, o que o cliente quis criar? Ele tinha uma máquina virtualizada e a ideia dele era ser escalável o crescimento da aplicação final dele. Então, ele criou uma máquina pequena lá com pouco recurso e quando chegasse a uma quantidade de recurso computacional daquela máquina, ele só subia uma nova VM que fazia balanceamento de carga dentro daqueles vários Dockers que ele tinha na ponta final. Esse foi um formato que a gente utilizou como Docker. Um outro modelo que a gente está utilizando bastante agora dentro do Heroku. Heroku é um data center voltado para desenvolvimento, ele é bem legal, e ele trabalha dentro dessa estrutura de container. Então você consegue montar um container falando que aquele container é exponencial, e você consegue ir duplicando ele conforme sua necessidade. Um ponto que hoje as nuvens estão trazendo é levando muito para essa estrutura de container. Então, quando você chega lá dentro de uma nuvem, eu tenho uma experiência maior dentro do Google,
eu precisei subir uma aplicação em um banco de dados que ele fosse escalonável. Era para uma faculdade, e essa faculdade a gente tinha uma aplicação de aluno online que quando chegasse numa quantidade de recursos, ele subisse mais máquinas e escalonasse. Então o formato que a gente utilizou para resolver isso foi a parte de container. Né? Tinha uma máquina que era um template, né, que era um modelo, e toda vez que ele alcançava o recurso, ele duplicava esse template e só ia balanceando. Isso facilitou muito a vida da administração, porque você não precisa mais deixar recurso pré-alocado, você simplesmente informa como ele vai trabalhar, e daí você tem várias formas de automatizar isso, com Terraform, que ele automatiza scripts, com Jenkins, que ele faz a parte do DevOps, de repassagem de scriptação. Então hoje você tem funcionalidades interessantes. Eu só não utilizei Docker ainda direto para banco de dados. Eu utilizei mais Docker voltado para a aplicação. Beleza, e tem bastante profissionais, né, que lidam com diferentes SGBDs, né, que distribuídos geograficamente, distribuídos em servidores diferentes, e aí existe uma pergunta aqui se isso não atrapalha a comunicação dela, se isso é um problema, e se tem problema, como que se resolve esse problema de comunicação entre... Sim, então, um item, realmente a parte de comunicação é a parte mais complicada que você tem dentro de uma estrutura de geograficamente segmentados servidores. Né? Então, uma estrutura que a gente montou que foi bem interessante da Oracle, a gente tinha clientes que na parte de baixo do Brasil e na parte de cima do Brasil. Então, você tinha atendimento nas duas pontas. E a gente começou a perceber que a gente tinha latência, o banco de dados ficava no sul. E a gente tinha latência para quem acessava, que estava no norte do Brasil. Então, a gente tinha problema assim, de diferença de desempenho muito grande, por questão de rede, de tráfego de rede. Então, a gente utilizou uma estrutura do Oracle de replicação, estrutura do Oracle Hack, então ele ficava ativo, 2 nós, um nó para cima do Brasil, outro nó aqui embaixo, replicando esses dados. E quando você fazia o tipo de acesso, a gente tem uma estrutura que é chamada de CDN, que ela identifica qual é o local mais próximo que aquele banco de dados está disponível. E daí ele apontava para o nó mais próximo do local que você estava acessando. Isso resolveu esse problema de latência, porém nós tivemos um outro problema que isso começou a daí gerar uma dor de cabeça. Porque você poderia acessar teu dado, o mesmo dado em 2 locais diferentes. E com isso, quando você acessa, você tem que controlar essa integridade dos dados. Isso dentro do Oracle, você tem uma estrutura que controla isso, porém ele gera uma lentidão. Então a gente teve que fazer uma segmentação real de que não fizesse, por exemplo, o pessoal que estivesse no sul acessasse o nó que estivesse no norte. Porque você poderia ter um problema grave daí de acessar o mesmo dado em 2 locais diferentes, e daí você poderia ter um problema de integridade. Então a gente teve que segmentar realmente metade do Brasil para cada nó. Aí a gente conseguiu resolver totalmente o nosso problema de segmentação geográfica. Beleza. Tem bastante o SGBD, tem vários ali, e eu concordo com realmente o que acontece, na verdade, é que tem uma funcionalidade nova em um SGBD, logo em um momento, pouco período de tempo, já vem outro SGBD, já implementa, já cobre, e eles ficam meio que quase equilibrados, né? Claro que existem recursos que são mais específicos de um SGBD, de outro, mas aí tem uma pergunta que o Charles faz, que com esses recursos de automatização do SGBD, pode contribuir para o desempenho das operações, né? Então essa é a pergunta do Charles. Isso, esse foi um item quando começaram a criar, que eles chamaram de database autônomo, né? Então, assim, o banco de dados começou a se resolver, né? Então, isso foi até o momento da minha carreira que eu comecei a pensar, será que acabou agora o DBA, né? Era a pergunta que a gente se fazia, né? Como os bancos de dados vão se resolver sozinho, acabou o DBA. E eu comecei a ver situações ao contrário, assim, porque o banco de dados tentava resolver, porém tem a situação que ele não consegue conversar com você e entender a tua regra de negócio. Então, o desenvolvedor pensava em algo, escrevia a regra dele, o banco de dados tentava entender aquilo e executar, e ele fazia de uma forma pior. Aí, quando você chegava para o desenvolvedor, entendia o que o desenvolvedor queria desenvolver, aí você, agora entendi. Aí você reescrevia aquele processo para ter um desempenho. Então, em algumas situações, eles ajudaram bastante. Por exemplo, o banco de dados mais inteligente que eu trabalhei foi o banco de dados DB2 da IBM. Ele é extremamente inteligente comparado aos outros.
Em seguida veio o Oracle, ele é muito bom, só que você precisa de muito recurso para que ele tenha essa inteligência. Então, o DB2 eu vi coisas assim, por exemplo, que eu fazia join em 2 tabelas e eu fazia join produto cartesiano, né? Colocava tabela 1, tabela 2, e eu não fazia a junção dessas 2 tabelas. Como ele sabia que tinha uma foreign key, uma FK ligando as 2 tabelas, ele sozinho fazia essa junção. Então são coisas assim que ele consegue pensar, mas não é algo tão inteligente, mas nenhum outro banco de dados fazia. Ele conseguia saber que tinha relação daquelas tabelas e acessar os dados por índice para ter velocidade. Então nessa parte eu gostei muito dessa mudança, desse auxílio por desempenho, e tudo aquilo que a gente tinha receio do trabalho do DBA acabar, no final das tantas ele só aumentou porque em algumas situações os bancos pioraram assim, de desempenho, porque eles tentavam se resolver e não colaboravam em nada. Entendi. Aqui tem uma pergunta que quais são as tarefas que mais absorvem o tempo do DBA, né? Modelagem, recuperação de informação, backup. Então, dentro das atividades que o DBA tem, né, das responsabilidades, qual que é a que mais absorve tempo? A parte, para falar um pouquinho de todas, a parte de modelagem é uma parte que consome tempo, mas é uma parte legal, porque normalmente você está criando algo, é algo novo, é legal de você fazer, né? A parte de backup é uma rotina que você gasta um tempo num período, porém depois ele se automatiza e você só tem que fazer acompanhamento. Então daí você usa diversas ferramentas, por exemplo, um Zabbix, um Grafana, para você fazer o acompanhamento daquilo e ele te avisar quando tem um problema. Mas o que consome muito tempo é você fazer o acompanhamento para você ter desempenho. Por exemplo, dia a dia você tem que olhar lá, eu tenho rotinas que coletam as piores queries, as queries que levaram mais tempo para executar, e daí eu faço análise delas. Então, dentro dessa análise, quando você consegue resolver diretamente, é interessante que você depende de si mesmo, de si próprio, né? Não precisa conversar com mais pessoas. Porém, quando você tem que fazer uma alteração grande, aí você tem que envolver desenvolvedor, envolver analista, envolver teste, e manter o desempenho do banco de dados é o que mais consome tempo no dia a dia de um DBA. Só que também é a atividade que quando você resolve um problema, todo mundo consegue perceber que aquilo foi benéfico e isso compensa no final, né, pela entrega que você faz. Bacana. Aqui tem uma pergunta que os desenvolvedores de software não se esmeram muito pelo projeto de banco de dados, entender que é o link que é essa parte legal, né, que você falou, aquela que ainda tem todo o futuro, né, a perspectiva de que vai criar, como que vai fazer. Aí, um repositório de dados, é simplesmente um repositório de dados, né, fica assim e depois vamos ver como é que faz aqui na implementação, né. E isso é mais comum entre aqueles que utilizam os framework de acesso, né, Hibernate da vida, né. Afinal, é útil, daí a pergunta, né, afinal é útil criar um banco de dados com rigor acadêmico, levando lá até a terceira forma normal, né, ou a BCNF, né, aí, ou qual que é? Então, normalmente é o impasse de quem tá estudando, né? Professor, até eu já recebi perguntas assim, como, professor, mas primeiro separa todos os dados, aí depois traz para aplicação, separa todos os dados, depois você ensina a gente a juntar os dados e mandar para aplicação. Ao final, onde que vai parar como que existe um impasse, né? Sim, então o item, assim, os extremos são problemas, né? Então a gente não pode ter tanto rigor acadêmico, ele é muito bom, porém você pode chegar num nível de complexidade para trazer aquele dado que ele começa a se tornar lento. E você também usar somente um RM, ele falha muito em alguns cuidados que você tem que ter com a estrutura de banco de dados. Tem eu fiz o final da semana que vem, eu vou para Curitiba para dar um repasse exatamente sobre isso. Que foi criada toda a estrutura em cima de um RM, só que não foi por maldade ou por falta de conhecimento. A ideia deles foi assim, eu preciso entregar essa aplicação, ela tem que funcionar rápido, não me interessa como. E daí o desenvolvedor falou para mim, cara, a gente consegue desenvolver com uma velocidade muito grande se a gente simplesmente usar o RM e armazenar tudo num tabelão só. Só que daí qual que é o problema que eles começaram a ter? Eles criaram poucas tabelas com muito dado e muito dado repetido.
essas tabelas se tornaram tão grandes que elas começaram a ficar lentas. E daí a primeira forma que eles tentaram resolver, eles só particionaram a tabela. Mas ainda assim elas começaram a crescer e tinha muito dado duplicado. Por exemplo, você fazia uma venda de um produto, em vez de ele armazenar somente o produto vendido, o valor e tudo mais, ele armazenava toda a informação do cliente, toda a informação de parcelamento do pagamento. Então era uma tabela lá que tinha, acho que 300 colunas, assim, de forma desnecessária. Então, nesse caso, ele resolveu o problema dele criando um tabelão só e desenvolveu com velocidade, mas começou a ter problema futuro de desempenho. Então, assim, a recomendação é você sempre ir no meio termo, porque até a modelagem do dado, você tem dentro das formas normais, você tem a desnormalização, né? Que é quando você normaliza tanto ele que ele começa a ficar lento, e para você trazer uma informação, você faz 50 joins. Então, uma estratégia que a gente tem no banco de dados, assim, quando você tem que fazer um join com mais de 5 tabelas, você tem que começar a repensar, porque daí aquilo está ficando muito grande. Aí vale a pena você desnormalizar algumas tabelas para que você consiga trazer esses dados de uma forma mais tranquila. Então, eu sempre analiso os ambientes, assim, cara, comecei a normalizar muito, cresceu muito, opa, vamos tentar juntar alguns dados aqui, mesmo que a gente tenha algum dado duplicado em algumas tabelas, porém a gente consegue ainda garantir um pouco do desempenho e uma facilidade para o desenvolvedor. Senão fica aquele problema eterno, né, que o pessoal fala que tem a briga, né, do desenvolvedor com o DBA, né, eles não se gostam. Ô, Dair, vamos nos encaminhar então para acho que a pergunta final, né? Acho que o Dair travou, não sei. Acho que travou. Aqui para mim, de vez em quando, ele mexe os dedos. Então, o Dair, você está ouvindo a gente? Dá um alô para nós, hein? Opa, deu uma caída aqui na internet, eu acho que foi no meu prédio aqui. O vizinho da televisão. Bem, então beleza, vamos para a próxima pergunta. Eu perdi então, Dair, vamos encaminhar então para acho que umas duas últimas perguntas, né? As duas últimas? Vamos lá, vamos para nossa região, né? Como DBA, Murilo, como que você vê a nossa região oeste aqui do Paraná? A gente sabe que hoje tem trabalho remoto, que pode trabalhar em grandes empresas, multinacionais, de maneira de home office, né? Mas e aqui, o serviço de DBA, o mercado de DBA no Brasil, como que... A parte na região aqui, então, como eu estou há 3 anos aqui, eu estou conhecendo ainda algumas empresas e como elas trabalham. Ainda não tem uma demanda tão grande pela parte de DBA. Muitas vezes, por exemplo, das empresas que eu conheci, eles tratavam internamente com alguns profissionais que eles tinham e algumas outras disponibilizavam recurso, né? Então, tem grandes empresas da região aqui que eu já cheguei a atender, conversar, então eles me falavam, cara, como é que a gente resolve isso? Dá recurso e deixa o ambiente crescer. Então, mas com o crescimento agora dessa questão da pandemia, eu imagino que isso vai mudar muito a visão de todas as empresas pela preocupação com o dado e com a velocidade de entrega. Então, isso eu já vi que o mercado está mudando bastante, eu estou sentindo isso. Empresas que a gente conversava muito para fazer consultoria e não dava continuidade, eles mudaram muito a visão. Então, eu imagino que aqui na região vai acontecer isso também, que as empresas busquem essa questão de dado, busquem ter velocidade, disponibilidade, e principalmente agora com a lei de proteção aos dados, eles vão começar a avaliar a segurança, e a segurança não pode só ser uma responsabilidade do desenvolvedor, porque ele não consegue bloquear toda a estrutura e proteger toda essa estrutura, você vai ter que envolver quem trabalha com os dados também. Aqui na região, então voltando à questão específica, eu não tenho tanto conhecimento das empresas para dar algo mais determinado, só que a gente tem uma gama muito grande de empresas, e empresa grande aqui, muitas cooperativas, aqui em Toledo tem a Prate, tem a BRF, muitas empresas de desenvolvimento de software, a gente tem uma gama muito grande de fábricas de software, que eu percebi assim, que muitas vezes a empresa não sabe que tem necessidade, como foi na Seta Digital. Quando eu segui na Seta, eles tocavam o barco do jeito que dava. Na hora que a gente começou a mostrar os benefícios de você ter um DBA, a empresa começou a mudar um pouco a visão, entender que aquilo era necessário e fez um bem, isso eu sou prova, fez um bem muito grande para a empresa o trabalho que foi feito lá nessa estrutura de banco de dados. Então, a visão, eu imagino que vai vir mais para cá agora com essa questão da pandemia.
E mesmo que o profissional não siga a linha de DBA, que continue sendo desenvolvedor, que ele tenha preocupação com o banco de dados e se aprofunde mais, né, nessa estrutura para que ele seja um profissional mais completo. Eu adorei gostei muito dessa colocação que você faz, que um bom DBA é aquele que foi desenvolvedor, o bom desenvolvedor é aquele que foi DBA. Isso é bacana, assim, essa troca de informação. E aí, para finalizarmos aqui, quem é iniciante, né, e quer pensar na carreira de segurança de dados, por onde começar, onde estudar, como tem algumas dicas ali, seria a ideia da pergunta, né? Quais são... Na parte da segurança de dados, em específico, não banco de dados, mas sim a parte de segurança de dados, hoje você tem algumas leis, algumas normativas brasileiras do que você tem que se preocupar. Então, essas normativas, elas já te impulsionam no que você tem que cuidar, no que você tem que desenvolver. Eu mando para vocês, daí tem um livro bem legal dessas normativas. Eu tenho até aqui em casa, só porque a gente está finalizando, senão eu vou pegar ali e vai atrasar aqui. Então é um livro bem legal, que ele tem as preocupações de segurança que você tem que entregar. Além disso, você tem algumas certificações em cima dessas seguranças, que as grandes empresas têm que correr atrás. E agora você tem a lei de proteção aos dados. Essa lei de proteção aos dados, simplesmente eles falam assim, se você perder o dado, você pode sofrer por esse outro lado. Mas daí você não tem como você proteger. Aí essas normativas, eu tenho até aqui uma ITIL de proteção dos dados, ela vai te fornecer o que você tem que se preocupar, qual é a linha de trabalho que você tem que ter, para você conseguir ter uma segurança bem estruturada do teu ambiente no geral. Isso não é só banco de dados, isso é dentro de uma empresa no geral. Então isso eu vou pegar o livro e repassar para vocês, o nome do livro, deveria ter colocado na apresentação, ou até coloco antes de enviar. Mas é algo bem interessante que também os profissionais de desenvolvimento vão ter que se preocupar, porque eles vão ser cobrados quanto a isso. Muito obrigado, Murilo. Vamos estar acabando o nosso tempo ali. Vou passar a palavra já para o Renato. Muito obrigado. É muito bom ver a indústria perto da academia. Isso é bastante valoroso para a formação dos estudantes. Trocar essas informações. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite, tá? Boa noite. Então, Murilo, tem várias perguntas aqui, mas eu vou ter que, infelizmente, limitar por conta do nosso tempo, né? Mas, assim, eu vou deixar depois o teu contato aqui para os alunos que depois quiserem entrar em contato contigo, gerar um networking. Acho que é importante, né? E aí, os livros, depois eu vou pegar também os dados e passar o link. Talvez nós temos algum material na nossa biblioteca que os alunos podem acessar, mas não é difícil de encontrar essas bibliografias na internet. Murilo, agradeço muito a tua disponibilidade. Eu acho que foi uma noite muito bem aproveitada, fluiu bastante. Nós tivemos o nosso recorde aí de alunos conectados ao mesmo tempo. Como é uma nova realidade, nem todos conseguem se conectar simultaneamente, mas hoje a gente teve bastante gente. E a interação só não foi maior porque o nosso tempo chegou no fim, né? Mas eu agradeço mais uma vez, né, em nome da instituição, pelo seu tempo, né? Agradeço aos professores também que acompanharam a gente aqui, professores do IFPR e dos nossos parceiros, né? Murilo, aqui a gente tem uma situação que ela é incrível, que nós temos, então, funcionários das empresas que são parceiras nossas, a Maxicom, a Junsoft e a Prática da Naduzi, profissionais das empresas que trabalham nas dores do dia a dia ali, do profissional, e eles trazem essa bagagem da vivência deles para a sala de aula. Então, nós temos nas nossas disciplinas, às vezes, 2, 3, 4 professores, né? Então, professor do IFPR sempre com o professor das empresas. Isso traz uma bagagem para nós que é incrível. Como a gente aprende com essa situação, né? E essa tua fala também traz muito essa vivência do como é que é o dia a dia. Muitas vezes as instituições de ensino e o setor produtivo, elas não se conversam, não têm o contato da realidade um do outro. E aí você traz para nós essa vivência, e isso modifica muito o nosso modo de dar aula. E também a perspectiva que os estudantes têm cursando o curso e no mundo depois que eles se formarem, né?
Então, muitos alunos já estão conseguindo entrar no mercado de trabalho no decorrer do curso. Isso é muito bacana. Então, fica o convite aí para outras oportunidades, né, de a gente voltar a conversar. Sem dúvida, vai surgir várias dúvidas desse universo novo que eles tiveram acesso hoje. Eu aqui vou ressaltar também um estudante, aliás, um nosso aluno que é egresso, que é o João Marcos, estou vendo ele aí. João Marcos, dá um alô para nós aí. O João Marcos é nosso aluno egresso, ele incorpora o que ele aprendeu no ramo que ele atua. É muito bacana ver você aqui, viu, João Marcos? E agradecer os professores, então, os estudantes. Eu peço, então, que no final aqui, os alunos do TADS de Assis permaneçam, que o professor Adrian vai fazer uma fala com vocês, explicar uma atividade. Pessoal do Centro de Referência no Bioparque, obrigado pela participação de vocês. Se permanecerem alguma dúvida, quiserem trocar uma ideia com o Murilo, ele vai deixar o contato dele aqui, e aí o network é com vocês. Pessoal, ficou alguma coisa que eu deixei passar batido, os professores, os estudantes? Murilo, alguma coisa que você queira finalizar? Eu agradeço o convite para participar, foi bem interessante participar desse item com vocês. Eu estava conversando hoje com um cliente lá de Curitiba, contando o formato de trabalho de vocês. Ele estava comentando que ele gostaria que tivesse também esse modelo de formação lá. Em Curitiba também está bem escasso de profissional, e as instituições não estão se preocupando como vocês se preocupam aqui, de fazer essa junção, acelerar o profissional, formar o quanto antes eles e colocar eles para trabalhar, para entender como o mercado de trabalho funciona, que é no dia a dia que a gente vai sempre especializar. Então eu agradeço novamente, muito obrigado pelo convite, e se precisarem é só me chamar. Eu vou passar daí a apresentação para vocês e compartilha com todo mundo daí, Renato. Sim, vou compartilhar, tem o teu contato aí e as bibliografias também. Pessoal, alguma fala final, alguma coisa? Não? Renato, Sim, professor Olavo. só deixar um agradecimento especial para o Murilo, realmente foi excelente, tá? E já que você deu a abertura, com certeza a gente vai fazer novos convites. Obrigado, viu? Opa, estou à disposição. Ia falar o mesmo, aqui quem está falando é o professor Douglas, eu estou como coordenador do TADS aqui também. Te agradecer muito aí, Murilo, enquanto você explanava aí, esse ex-aluno que o Renato mencionou aí, o João, ele me mandava algumas mensagens, falou, cara, tá muito legal, tá muito bom o negócio, e comentando de algumas coisas que ele tem implementado lá nos projetos que ele continua fazendo. Então, assim, a gente viu outras mensagens no chat ali também falando que estava curtindo bastante. A gente agradece muito por esse momento em que a gente consegue aproximar mais a vida real para os nossos estudantes aí, né? Muito obrigado aí. Agradeço, obrigado. Então é isso, pessoal. Uma boa noite, um bom descanso para vocês agora, e amanhã a gente retorna com outras atividades. Eu só lembrando, pessoal do TADS de Assis, para permanecer conectado.